Hoje vamos falar sobre fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. E com eles vamos entender o que são, onde eles investem, por que eles devem investir e se está em um bom momento de compra. Vamos com o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. Como eu falei no início do vídeo, vamos falar sobre fundos imobiliários. E mais como é o primeiro vídeo focado especialmente nesse assunto de fundos imobiliários, eu vou explicar aqui o que eles são. Vamos lá, o que eles são? São basicamente imóveis. Como assim, só imóveis? Digamos que você compra uma cota de um fundo imobiliário que investe em shopping. Você está se tornando um sócio daquele shopping. Exatamente. Eles investem nisso, eles são shoppings, são lajes corporativas. Lajes corporativas são aqueles prédios enormes que tem nos centros urbanos, como a Faria Lima, por exemplo, aqueles prédios da Faria Lima, são lajes corporativas. Galpões logísticos, onde as empresas precisam deixar seus produtos, também não deixa de ser um imóvel. Então são isso que eles investem, são ali que os fundos imobiliários investem. Além de ter essas opções de imóveis físicos, você também tem a opção de investir em crédito imobiliário. São fundos que emprestam dinheiro para empresas que querem construir, ou por exemplo, digamos que um shopping queira se expandir, ele precisa de um crédito imobiliário, que é um crédito de imóvel. Então ele vai e procura alguém que esteja financiando para isso. Aí ele consegue esse financiamento e você consegue investir nesse fundo imobiliário que está financiando esse shopping. Geralmente a garantia do crédito imobiliário é o imóvel, é o terreno. Então, caso um shopping não pague, digamos assim, o Barra Shopping pede a um fundo imobiliário de crédito imobiliário que quer se expandir e não paga. Só uma hipótese, óbvio que isso não vai acontecer, mas o fundo imobiliário acaba ganhando o Barra Shopping. Imagina, você de bônus vira sócio do Barra Shopping. Aí entramos no tópico agora. Por que devemos investir nos fundos imobiliários? Temos que entender que são uma classe de ativos de imóveis, de terras, que são ativos o quê? Escassos. Como eu já falei nesse vídeo aqui, como eu investiria meus primeiros R$1.000, assiste esse vídeo aqui, eu falo que terras são ativos escassos. Deus, planeta, não vai brotar mais terras no planeta Terra. Então são ativos escassos e devemos investir. Vamos entender que os fundos imobiliários, eles não substituem os imóveis. Eles têm uma diferença, têm mais vantagens e desvantagens também, mas não substitui. Só deixando um adendo, tá? E digamos assim, caso você já invista em apartamentos você mesmo, ou comprando imóveis por leilões, seja lá o que for, você tem alguma parte da sua carteira em imóveis físicos, não precisa investir tanto em FII. Aqui a ideia é você entender por que você tem que investir nessa classe de imóveis, de terras, de real estate. Vamos dizer assim, que você tem que investir, e é mais fácil, que a classe de ativos mais democrática, que abrange todo mundo pode sim investir nisso, é pelos fundos imobiliários, tá? Então, como eu falei, terras são ativos escassos, então por isso que é fundamental ter uma parte da carteira em terras, imóveis, seja lá o que for. Mas depende, já falei também, depende da localidade. Digamos assim, eu te ofereço um imóvel, aí você pergunta, beleza, aceito, mas se eu te falo que ele é na Venezuela, já muda, porque geralmente a terra na Venezuela é do governo. Agora se eu falo que é um imóvel nos Estados Unidos, com certeza você vai ficar bem mais feliz do que da Venezuela. Então por isso que a localidade é muito importante, beleza? Antes de investir, procure a localidade e entender. Não adianta nada investir numa Venezuela, num país que não tem nada a agregar a longo prazo. Além disso, os fundos imobiliários têm que entender, quando a gente costuma investir em imóveis, a gente procura o quê? O aluguel, não só o imóvel, mas sim um aluguel, que é uma renda mensal. O aluguel é igual a renda mensal. Então os fundos imobiliários, eles têm essa vantagem. Quando a gente compra uma cota, ele vem e distribui a cota mensalmente. Ah, Lucas, mas obrigado? Não, mas tem uma vantagem nisso. Porque, digamos assim, tem um fundo imobiliário que ele paga mensalmente. Ele passa a pagar agora trimestralmente. Vem outro fundo e fala que vai continuar pagando mensalmente. As pessoas migram desse fundo que vai pagar trimestralmente para o mensalmente, porque as pessoas querem uma renda mensal. A ideia do fundo imobiliário é do imóvel, você ter uma renda mensal que vai poder pagar suas contas no futuro, que vai poder você ficar recebendo esses dividendos, esses aluguéis, entre aspas, e você ter uma vida próspera a longo prazo. E como eu falei, entender que os fundos imobiliários são uma classe de ativos do real estate. Você tem que botar nisso. Se eu já invisto em imóveis, eu não preciso botar muito em fundos imobiliários. Mas se eu não tenho nada de imóveis, tem que ter uma parte em fundos imobiliários, que é o jeito mais fácil de investir em imóveis. Tem que ter. Bota isso na cabeça de vocês. Tem que diversificar a carteira. Assista o vídeo novamente, como eu investiria meus R$1.000, que eu falo da diversificação da carteira. Porque assim você se protege
de futuras crises e não perde tanto a longo prazo. Além disso, ele é um ativo muito líquido. O que é liquidez no mercado financeiro? É a velocidade que você pode transformar esse ativo em dinheiro, que você pode utilizar. Você pode pegar, digamos assim, tem até aqui que ele é barato, outro adendo, ele é barato para investir. Tem uns exemplos aqui, não, lembrando, esses dois exemplos aqui que eu vou falar não são recomendação de compra, não só vou mostrar o valor, como é tão barato você pode começar a investir. Tem aqui, o Kisu 11, ele está custando hoje R$ 8,50, R$ 8,50. Você pode comprar um fundo imobiliário custando isso. Tem outro também, MXRF 11, Max Renda, custando aproximadamente R$10. Então, com R$10 você já começa a investir nessa classe de ativos, é bem barato. E com R$10 você também pode vender. Precisei desses R$10 que eu comprei. Você pode vender, porque a liquidez deles na Bolsa de Valores é bem mais rápido que um imóvel. Não tem tanta burocracia assim quanto um imóvel físico. Você pode vender a hora que quiser, praticamente. É só botar a ordem de compra e venda lá. Entendemos o porquê de ter essa classe de ativos na nossa carteira de investimentos. E agora você pode perguntar, mas Lucas, eu tenho visto muitas notícias de que fundos imobiliários estão caindo, os imóveis não é uma boa agora. Aí vamos entender por que ele está caindo. Primeiro vamos olhar o IFIX, que é o índice como se fosse o índice Bovespa, que segue a Bolsa de Valores, e esse aqui segue o índice dos fundos imobiliários. Aí vamos ver aqui, no último mês, você olha aqui, ele caiu 3,24% hoje, na data que eu estou vendo hoje. Você pode ver, realmente está caindo. Aí vamos ver no ano, também está caindo no ano, aproximadamente 5%. Mas aí vamos ver a longo prazo, porque quando você investe, é pensando a longo prazo. Investir é pensar a longo prazo. Vamos ver nos últimos 5 anos só. Olha como é que ele teve uma subida de 50%. Você pode falar assim, Lucas, mas só 50%? Só 50% pelo menos é positiva. Então, a longo prazo, a performance dessa classe de ativos foi positiva. Pelo menos protegeu da inflação, que aí no Brasil é muito alta. Então é importante. Mas aí, beleza, entendemos porque ele está caindo atualmente e que a longo prazo é um bom investimento. Mas por que ele está caindo agora? Porque a taxa de juros está subindo. Deixei um vídeo aqui explicando o que é a taxa Selic. Assista esse vídeo para entender o que é a taxa de juros. Porque a taxa de juros está subindo, então não faz muito sentido você investir numa classe de ativos que rende mais ou menos, digamos assim, um aluguel de 7% ao ano. Sendo que o Banco Central já deixou bem claro que eles pretendem deixar a taxa Selic até o final do ano em 7%. Então você vai olhar assim, o que eu invisto no fundo imobiliário que está me rendendo 7% ao ano, ou eu boto meu dinheiro no Tesouro Selic que está me rendendo 7% ao ano e é bem mais seguro. A pessoa vê, tira o dinheiro do fundo imobiliário, que é uma renda variável, fundos imobiliários são uma renda variável, tem isso em mente também, e transfere para Tesouro Selic, que é um investimento mais seguro, rendendo a mesma coisa. Por isso que eles tendem a cair, porque as pessoas estão tirando esse fluxo de dinheiro para cá. Mas temos que entender que, como eu falei, renda fixa é uma classe de investimento. Fundos imobiliários são outra classe de investimento. Seria real estate e caixa, vamos dizer assim, renda fixa. Então pode ser uma oportunidade. Vamos discutir isso aqui ao longo do vídeo. Também tem outro ponto que é da reforma tributária, que está tendo aí a primeira proposta de reforma tributária, também deixei aqui falando sobre a reforma, que tem uma proposta que fala que vai tributar os dividendos dos fundos imobiliários em 20%. É uma tributação alta, já vendo que a taxa de juros está alta. Então as pessoas começam, caraca, já vai tributar? O meu dividendo não é tributado. Aí a renda fixa começa a ganhar mais dos fundos imobiliários. Aí começa a ser um investimento não tão agradável aos olhos dos investidores. Mas temos que lembrar que o nosso investimento é a longo prazo. Mas a curto prazo ele sofre essas volatilidades, ele sofre essas oscilações. Aí entramos na questão de, está na hora de comprar? Para mim sim, mas não muito. Porque tem essa questão da renda fixa. Pode ser uma oportunidade a longo prazo de você aumentar seus fundos imobiliários, mas também é uma boa hora de você comprar a renda fixa. Até porque a renda fixa está rendendo quase a mesma coisa dos fundos imobiliários. Aí você tem que ver assim, então quais fundos imobiliários estão caindo e podem performar a longo prazo bem, e quais podem continuar pagando bem também. Tem aqui, é só uma ideia de investimento, vou deixar aqui, tá? Eu não sou patrocinado nem publicação da XP, não é nenhum patrocínio, mas antes de eu deixar aqui o link, não esqueça de deixar o like, se inscrever, que ajuda bastante o YouTube entende com conteúdo de qualidade. Voltando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, aproveitem e leiam a descrição, os top 25 fundos imobiliários segundo a XP, que são fundos líquidos, fundos seguros,
que você pode olhar e analisar. Óbvio que também não é recomendação. Eles têm a carteira recomendada. Vou deixar também o link aqui embaixo, novamente. Não é recomendação minha, é da XP. Então, é a carteira recomendada deles. E eu vou dar uma olhada aqui só nos top 25 fundos imobiliários. Pensando assim, digamos que o Banco Central já falou que a taxa Selic vai terminar o ano em 7%. Então a gente olha aqui, uma análise bem crua, botando aqui o dividend yield desse top 25 que a XP fez. Aí ó, KNIP 11, tá com dividend yield dos últimos 12 meses em 11%. Então até pode ser uma boa vantagem em relação à renda fixa, tá rendendo uns 4% a mais do que o Banco Central pretende. Eu estou olhando somente um indicador, que é o dividend yield. Olha, óbvio que a gente tem que olhar outros indicadores para fazer uma análise de investimento, mas aqui a gente está avaliando somente o dividend yield. Aí tem esse IRDM, que é de recebíveis, crédito imobiliário, 11%, CPTS 11, 10% mais ou menos, 11%. Então a gente olha os fundos imobiliários e olha o rendimento, porque a gente quer um rendimento maior do que a taxa Selic está rendendo. Então é por isso que outros tendem a cair e outros tendem a subir ou permanecer no mesmo patamar de preço dos fundos imobiliários. Então a gente tem que ver, porque a gente tem que entender uma coisa. Hoje a taxa Selic está 5,25% e vai terminar o ano em 7%, com a previsão do Banco Central. Pode passar, pode ficar em menos, ano que vem pode cair, então a gente não sabe. Então a gente tem que ter esse pensamento a longo prazo. Digamos assim, que a gente compra um imobiliário que hoje está rendendo 3%, mas daqui a um ano ele volte a render 7%. A gente comprou ele na baixa, ele teve a valorização do preço e continuou com dividend yield só em crescimento. Então é por isso que eu falo, beleza, pode estar um bom momento de compra, a gente tem que ter mais caixa, porque até que a renda fixa está em um bom momento de compra, mas também não pode deixar de esquecer dos fundos imobiliários, que talvez esteja um bom momento de compra para fazer aquele preço médio que as pessoas tanto gostam. Então, galera, essa foi a minha análise dos fundos imobiliários atualmente e uma breve explicação do que são. Se vocês quiserem deixar mais temas aqui, não esqueça de deixar nos comentários. Eu posso até falar um vídeo também sobre REITs, que são os fundos imobiliários americanos, entre aspas, tá? E não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho e envia para todo mundo que quer saber se está um bom momento de compra dos fundos imobiliários. Valeu, falou, até mais!